Irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus? Se você pode, abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20 e verso 16. Hoje nós vamos falar sobre o penúltimo mandamento, é o 9º mandamento, mandamento número 9, que é um mandamento muito importante para a gente pensar na noite de hoje. Êxodo, capítulo 20 e verso 16. Diz assim o texto: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Se você pode, onde você está, curve sua cabeça, por gentileza, e vamos fazer uma oração ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pela vida de cada irmão que se faz presente na noite de hoje. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações aquilo que é necessário para que a gente possa se tornar filhos melhores, pais, esposas, amigos, que nós possamos nos tornar cidadãos, homens, mulheres melhores, Pai, em nome de Jesus. Fala aquilo que é necessário para que a gente possa crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, graças a Deus estamos chegando aí no final dessa série de mensagens. Tenho conversado com algumas pessoas e graças a Deus tenho visto que tem sido bênção na vida de alguns irmãos, tem aberto os olhos, a mente, para o entendimento, para conseguir perceber algumas coisas, porque os 10 mandamentos, a maioria já ouviu falar sobre os 10 mandamentos, mas quando a gente para pensar na prática mesmo, ali, muitas pessoas não sabem direito explicar o que quer dizer, o que realmente esses mandamentos têm a dizer para cada um de nós. E aí então, reservando uma pregação para cada mandamento, para a gente pensar sobre cada mandamento, tem feito algumas pessoas aprofundar o seu conhecimento bíblico, entender melhor esses mandamentos e também entender melhor a Bíblia, porque entendendo os 10 mandamentos, automaticamente você também entende melhor todas as Escrituras e começa também a se policiar no seu próprio comportamento, na sua própria conduta. Então hoje, no 9º mandamento, a gente estará falando sobre falso testemunho contra o nosso próximo, acusações falsas, mentiras contra o nosso próximo. E para começar, sem mais delongas, para começar, os irmãos sabem que nessa série eu estou fazendo questão de que você procure aí vários textos, ache vários textos junto comigo. Então o primeiro texto que eu quero que você encontre aí junto comigo é lá em Gênesis, verso 39 e versículo 10. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, verso 39, capítulo 39 e verso 10, aonde nós vamos ver o famoso caso de um homem que foi acusado de uma maneira falsa por uma mulher, que é o caso de José. Os irmãos sabem que José era um jovem, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos por causa de inveja, de ciúme. Então José acabou indo para o Egito, e chegando lá, trabalhou na casa de uma família muito rica, muito poderosa no Egito. E a mulher, a esposa desse homem poderoso lá do Egito, se encantou por José e ficou afim dele e queria se relacionar com ele ali. E José, vendo que a mulher era casada, ele não quis se relacionar com a mulher, uma vez que ela era casada. Então, eu vou ler o texto para que os irmãos possam entender melhor aqui a situação. Verso 10: assim, embora
ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Irmãos, essa é uma história muito triste. Todos nós, se você for ter a experiência de ler a Bíblia, ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, você já vai se deparar com essa história, com todos os detalhes, o que aconteceu na vida de José. Mas a questão é que José sofreu sim um falso testemunho, uma acusação falsa, e ele sofreu sérias consequências com isso. A mulher ficou afim dele, ele não queria nada com a mulher porque ela já era casada, e aí então a mulher, quando viu que estava sendo rejeitada por José, ela ficou irada, ficou nervosa e imediatamente levantou falsa acusação contra José, dizendo que ele tentou violentá-la. Meus irmãos, numa época onde não tinha câmeras, não tinha como gravar, não tinha como você ter provas assim mais concretas para se defender, era a mulher do cara acusando José. E aí fica muito difícil para José se escapar dessa, fica muito difícil para ele se livrar dessa situação, de modo que, de fato, ele não se livrou da situação, ele pagou as consequências. O que aconteceu com José? Ele foi preso. A Bíblia diz, sem muitos detalhes, que ele foi preso, mas, meus irmãos, hoje em dia, se um homem vai para a cadeia acusado de tentar estuprar uma mulher, na cadeia ele sofre que nem um condenado. Isso porque hoje tem direitos humanos, nós estamos já numa sociedade bastante civilizada, né? Então, mesmo assim, você sofre demais. Um homem acusado desse jeito, ele vai sofrer demais na cadeia. Naquele tempo, imagina isso, há quase 3.000 anos atrás, José, ele vai para a cadeia. Então, provavelmente, José sofreu muito, porque ele foi acusado de tentar estuprar a mulher do patrão dele. Então, provavelmente, José deve ter apanhado demais, deve ter sido maltratado demais, pagado por essa falsa acusação. E isso, meus irmãos, é uma coisa que você vai ver em vários momentos na Bíblia, e isso é uma coisa que a gente vai ver em vários momentos na nossa sociedade. Pessoas acusando as outras de maneira falsa, de maneira desonestas, e quando o acusado, ele não consegue provar a sua inocência, meus irmãos, esse cidadão está enrolado, como foi o caso de José. José se viu numa situação bem complicada, bem triste, e ele não conseguiu sair dessa situação com facilidade. Então, a Bíblia, quando ela diz assim, olha, não darás falso testemunho contra o teu próximo, Deus, ele dá esse mandamento para que a gente possa ser coerentes, ser cautelosos, nos proteger e proteger os outros. A história de José é uma história muito triste. Os irmãos que tiverem curiosidade depois, leia lá em Gênesis, na parte final de Gênesis, você vai conhecer essa história com mais detalhes. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que acusações falsas, nem sempre você vai se livrar. Uma pessoa que acusa você de alguma coisa, de um assédio, ou sei lá, de uma pedofilia, ou de um roubo, alguma coisa assim,
nem sempre o acusado consegue se livrar dessa acusação. E eu, preparando essa mensagem, por curiosidade, comecei a pesquisar no Google e no YouTube casos de pessoas que foram acusadas de maneira falsa. E eu me deparei com casos assim terríveis, de homens que foi acusado de tentar estuprar uma mulher, e ele foi preso, na cadeia, obviamente, apanhou, foi estuprado por vários homens na cadeia, e anos depois, nas investigações, foi descoberto que ele era inocente. Tudo por causa do quê? De uma acusação falsa. Uma acusação falsa. Pedofilia tem inúmeros casos. Uma hora que você quiser fazer uma pesquisa no Google, pesquisa lá, e você vai ver inúmeros casos assim, de homens que foram presos, mulheres que foram presas, acusadas de roubo, e pagaram por isso, não tiveram como escapar dessa situação. Um outro caso, que provavelmente aqui algum de vocês talvez vai conhecer um pouco mais, está lá em Mateus capítulo 26, e verso 59, quando Jesus é vítima desse tipo de situação também. Mateus 26, 59. Olha só o que diz o texto. Eu vou esperar os irmãos encontrarem aí. 26, 59. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Olha o que é a maldade dos seres humanos. O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio. Às vezes você que talvez não está familiarizado com essa linguagem bíblica, quando fala assim, olha, o chefe dos sacerdotes e o sinédrio estava procurando acusar Jesus de um jeito falso, levantar falsas acusações sobre Jesus. Meus irmãos, aqui não era qualquer cidadão não, aqui eram homens poderosos. É como no Brasil hoje, o STF levantasse uma falsa acusação contra um cidadão brasileiro. É como se um deputado ou um senador levantasse uma acusação contra um cidadão brasileiro. Eram homens poderosíssimos, e esses homens poderosíssimos estavam atrás de Jesus, tentando encontrar algum meio, alguma estratégia para culpar Jesus de algum crime, tendo em vista que Jesus não tinha pecado, não tinha eu, não tinha como você culpar Jesus de nada. E o que aconteceu, se você vai lendo os evangelhos e conhecendo a história de Jesus? Eles conseguiram. Eles acusaram Jesus falsamente e eles conseguiram matar Jesus. Eles conseguiram matar Jesus. Novamente, você percebe a gravidade disso. José, primeiro, foi parar na cadeia. Jesus foi morto. Eles procuraram, tentaram lá, maquinaram várias estratégias. Jesus foi morto na cruz. Mas por qual motivo Jesus foi morto na cruz? Uma falsa acusação, um falso testemunho. Então, esse assunto, ele é muito importante, ele é muito relevante. Se você for ler a história do Império Romano, você vai se deparar com um homem, um dos imperadores, chamado Nero, né? O imperador Nero, que era um psicopata. Nero, certa vez, coloca fogo em Roma. Naquela época, o cristianismo estava começando a crescer, muitas pessoas se convertendo ao cristianismo, e Nero coloca fogo na cidade de Roma. E o que aconteceu? Nero colocou a culpa em quem? Ele assumiu a culpa? Ele falou, não, fui eu mesmo, o imperador, eu mesmo coloquei fogo na cidade. Ele falou isso? Não. Ele colocou a culpa em quem? Nos cristãos da época. Ele fez uma falsa acusação contra os cristãos. E o resultado disso? Naquele tempo, todo cidadão romano olhava para os crentes e eles tinham ódio dos crentes. Porque a cidade de Roma pegou fogo, milhares de cidadãos romanos morreram nesse incêndio. Então, uma mulher que perdeu o filho nesse incêndio
e ela descobre que foi os cristãos que colocou fogo na cidade, ela fala assim: foi esses crentes que mataram os meus filhos, esses crentes precisam morrer, aquela mulher crente precisa morrer. E aí então começou no Império Romano uma sequência de perseguições, e foi justamente nesse período que o apóstolo Paulo morre, o apóstolo Pedro morre, justamente por causa desse ódio que se inflamou contra os cristãos, e muitos crentes foram mortos, injustamente, por causa do falso testemunho de Nero. Meus irmãos, que desespero é você receber uma falsa acusação. Que desespero é você receber uma falsa denúncia contra a sua reputação, contra a sua integridade. Cristãos morreram nesse episódio, muitos cristãos morreram. Também, os cristãos na época, eles foram acusados por causa da ceia, né? A igreja sabe que quando a gente toma a ceia, a gente fala: olha, esse é o corpo e esse é o sangue de Jesus, né? E todas as vezes que nós comermos o corpo e bebermos do sangue, nós bebemos para lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é a ceia. O que aconteceu naquele tempo? O pessoal começou a dizer assim: olha, os crentes são canibais, eles estão matando crianças lá no culto deles, e sacrificando crianças e comendo crianças. Isso lá atrás, primeiro século, segundo século, terceiro século, ali da história cristã. E aí as pessoas começaram a ficar com muito ódio dos crentes, justamente porque eles acreditavam que os cristãos eram canibais por causa da ceia. Ah, meus irmãos, e para explicar que não era bem desse jeito? E para explicar? Numa época que os cristãos eram minoria, muitos cristãos eram analfabetos, não tinha muitos intelectuais, então eram pessoas simples que não sabiam explicar direito o seu ponto de vista, e eles apanhavam, eram mortos, eram perseguidos por causa desse falso testemunho contra a igreja, contra os cristãos. A questão é que o 9º mandamento ele é de extrema importância para todos nós, para toda a igreja. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para não cometermos esse pecado contra uma pessoa, porque nós podemos desgraçar a vida de uma pessoa. Mas Deus, Ele diz que não passará impune essas pessoas. Quem quebra a sua lei não ficará impune. No entanto, eu quero convidar você para abrir em Provérbios, capítulo 22, e verso 1. E eu quero falar aqui que o falso testemunho pode acabar com uma vida, como já foi provado aqui para vocês. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 22, e verso 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Irmãos, uma pessoa que perde carro, perde emprego, perde a empresa, perde, sua fonte de renda, essa pessoa, se ela perder o carro, o emprego, ela consegue se levantar depois, ela dá um jeito e ela consegue se levantar. Inclusive, muitas pessoas vão tentar ajudar essa pessoa, falar: meu querido, eu sei que você está passando por uma situação difícil, você perdeu o seu emprego, olha, mas eu sei de um lugar que dá para você trabalhar, para você começar a sua vida de novo, olha, eu vou te ajudar com o carro. As pessoas ajudam, mas um homem que perde a reputação, esse homem está enrolado, porque ninguém quer se aproximar dele. A mulher que perde a reputação, ela está em maus lençóis, porque ninguém vai querer se aproximar dessa mulher, ninguém vai querer. Então, Provérbios diz uma verdade muito importante: a reputação de um homem ou de uma mulher é algo importante, a reputação de uma família é importante, e nós precisamos sempre estar orando para que Deus possa nos guardar.
de pessoas muitas vezes invejosas, de pessoas muitas vezes que vão realmente tentar fazer o mal para você, vão tentar te derrubar, vão tentar te humilhar, vão tentar levantar todo falso testemunho contra você. E em muitos casos, você talvez não vai conseguir nunca provar o contrário. Isso é uma triste realidade desse mundo caído que nós vivemos. E nós podemos ver que o que Provérbios diz é uma verdade, melhor dizendo, é uma verdade. Não tem como escapar disso. É muito triste nós vermos pessoas sofrerem acusações falsas e sofrerem com isso. Em muitos casos, essas pessoas vão à miséria financeira, à miséria espiritual, à miséria psicológica, à miséria nas suas relações, nas suas amizades, porque ninguém fica perto, ninguém quer saber de você mais. Ninguém quer saber de você mais caso você perca a sua reputação. Porque isso é uma verdade. Muitas pessoas só se aproximam de você enquanto você está bem, enquanto você tem alguma coisa para oferecer. Quando as pessoas percebem que você se queimou, que ninguém mais quer chegar perto de você, que você fez uma burrada e que agora você está queimado na cidade, ou está queimado no Brasil, ninguém mais quer chegar perto de você. E aí a solidão, ela se instala na sua vida. Então nós precisamos sim orar a Deus, para que Deus nos guarde de recebermos essas falsas acusações, e nos guarde de também levar essas falsas acusações na vida de alguém, na família de alguém. Nós precisamos orar a Deus, para que Deus nos dê sabedoria e nos dê força nesse sentido. Deuteronômio, irmãos, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 17 e verso 6. Lembrando sempre que as pregações estão disponíveis no YouTube, no nosso canal, o canal da nossa igreja. Você que depois quiser assistir com cuidado, rever as citações bíblicas para você conferir, fique à vontade, tá bom? Para você acompanhar tudo lá. Então, diante disso, diante da gravidade que nós podemos perceber nesse mandamento, né, o quanto é sério você acusar uma pessoa falsamente, ou receber uma acusação, a Bíblia vai nos orientar a tomarmos cuidado quando formos acusar alguém. Deuteronômio capítulo 17, verso 6, vai dizer o seguinte: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única pessoa. O que Moisés está querendo mostrar aqui é o seguinte: se você recebe uma acusação, lá no tempo antigo, né, período bíblico aqui, se você recebe uma acusação, essa pessoa ela precisa ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas confirmando a sua acusação. Porque se for acusação de uma pessoa só contra outra, então fica complicado você julgar a causa. É preciso ter testemunhas para atestar aquilo que você está dizendo. Hoje em dia, né, com internet, com vídeo, com WhatsApp, com um monte de tecnologia, hoje tem outros meios de você levantar provas, né, o DNA e tantas outras coisas. Mas naquele tempo não tinha esses meios. Então, o que Moisés está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, fazer acusação contra qualquer pessoa é sério demais. Se você for fazer qualquer acusação contra alguém, você precisa ter provas disso. Você não pode ser irresponsável ao ponto de falar uma coisa contra alguém, contra a reputação de alguém, sem que você tenha provas do que você está dizendo. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Vamos para Salmo, capítulo 5. E verso 6. Eu quero dizer aqui para você que Deus detesta os mentirosos e traiçoeiros. Salmo 5,
Salmo 5 e verso 6, diz assim, Salmo 5, verso 6, Deus destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. E os traiçoeiros o Senhor detesta. Destrói-se os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Pessoas que armam ciladas para o outro. Pessoas que armam jogadas para que o outro caia, para que então ele vá lá e faça uma acusação. Deus detesta os traiçoeiros. Essas pessoas, em algum momento, elas até podem ganhar alguma coisa, elas até podem se dar bem de algum modo, elas até podem sair por cima de algum modo, diante da justiça humana, mas diante da justiça de Deus, essas pessoas enfrentarão sérias consequências, porque nada escapa aos olhos do Senhor, nada escapa aos olhos do Deus eterno, justo e fiel. O problema é que nós vivemos em um momento, em uma sociedade, nós somos parte de uma humanidade que é mentirosa e que é traiçoeira em muitos momentos. Mente por inveja, por egoísmo, por querer ver o outro mal, por querer denigrir a imagem do outro, por querer roubar o lugar do outro. Então essas pessoas mentem, elas caluniam, elas fazem de tudo para roubar o lugar do outro, ou então derrubar o outro. Mas graças a Deus, que a palavra do Senhor nos garante, que essas pessoas traiçoeiras, que armam jogadas para que o outro venha e caia, então ele acuse, essas pessoas não ficarão impunes diante do Senhor. Essas pessoas sofrerão as suas consequências. Irmãos, uma coisa importante eu quero dizer para você aqui também, e aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo nesse ponto, eu gostaria da sua atenção, e aqui a gente já vai entrando para a parte final desse mandamento. Cuidado com a intensidade que você julga os outros. Presta atenção nisso. Cuidado com a intensidade que você julga os outros. O que eu quero que você entenda comigo? Está lá em Mateus capítulo 7, que é o penúltimo texto que nós vamos abrir hoje, penúltimo texto. Mateus capítulo 7, e o verso 1, segura aí, fica com sua Bíblia aberta, daqui a pouquinho eu vou ler. Irmãos, tem pessoas que elas são, assim, muito severas para punir os outros. Quando ela erra, ela é boazinha com ela mesma, ela quer que todo mundo perdoe ela, perdoe o erro dela, porque afinal de contas ela é um ser humano, quem não erra, todo mundo erra, mas quando o outro erra, essa pessoa vem com toda a força querendo a punição do outro. Então, o que o texto diz? Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Verso 2 agora que é importante. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E na medida que usarem, também será usada para medir vocês. Segura aí, não saia, vou continuar lendo depois. Não julguem para que vocês não sejam julgados. E a medida que vocês usam para julgar os outros, será usada para julgar vocês. Aqui está um ponto importante que Jesus diz, porque ali ele está falando com os religiosos, com aquelas pessoas que se achavam, melhores do que os outros, mais puras do que os outros. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam tomar muito cuidado para apontar o dedo para alguém, para julgar alguém, para falar mal de alguém, porque na medida em que vocês forem maus, perversos, julgarem, um dia vocês serão julgados. Você quer que eu dê um exemplo claro para vocês que aconteceu esses dias no Brasil? O caso do famoso deputado Mamãe Falei, o Arthur Mamãe Falei.
Ele foi para a guerra lá na Ucrânia, e lá ele gravou uns vídeos, um áudio para os amigos aqui no Brasil. E esse áudio vazou, e aí deu uma baita confusão para ele. O que acontece? Depois eu vi um vídeo de um outro rapaz falando sobre ele, e falando assim, olha, está aqui alguns vídeos do Arthur Mamãe Falei, ele condenando outras pessoas que erraram no passado. Aí tem vários vídeos dele, ele com aquele ar assim, julgador, senhor da verdade, o dono da razão, e ele mostrando os erros e apontando, olha, tem que caçar o mandato mesmo desse cidadão, esse cidadão aqui é uma vergonha, esse cara não deveria existir, e o Arthur todo cheio de marra, todo cheio de vontade, acusando todo mundo. E foram vários vídeos, na hora que eu vi, eu até assustei, falei, gente, é um verdadeiro juiz esse rapaz, é um verdadeiro juiz, julgando todo mundo, apedrejando todo mundo. Só que aí então, meus irmãos, a Bíblia é palavra de Deus, e a Bíblia não erra, a Bíblia não falha. O que aconteceu? Um belo dia, o Arthur, que não gostava de ter muita piedade dos seus inimigos, ele cometeu um erro. E o que aconteceu com ele? Ele foi estraçalhado. Acabou com a carreira política dele. Ninguém teve piedade dele, nem inclusive os apoiadores tiveram piedade dele, ficou completamente sozinho. Aí depois você vai ver alguns vídeos dele lá, todo deprimido, sentado no chão, triste, porque perdeu a possibilidade de conquistar uma carreira política a longo prazo. O que é isso? Isso é a palavra de Deus se cumprindo. À medida em que você julgar, você será julgado. À medida que você condena os outros, você será condenado. À medida em que você é impiedoso com os outros, as pessoas serão impiedosas com você. Isso aqui é Jesus falando, é Jesus nos alertando, para que a gente possa sim sermos coerentes, para que a gente sim possa ir atrás da verdade, para que a gente sim vá atrás de uma sentença justa, diante de um ocorrido, diante de um crime, diante de uma calúnia contra a sua pessoa. Tudo isso é verdade, Jesus nos orienta a buscarmos por justiça. O apóstolo Paulo diz, o amor se alegra com a justiça. Agora, essa justiça pervertida, que na verdade vem com o desejo de estraçalhar o outro, isso provavelmente vai trazer para essa pessoa sérias consequências. Por isso, então, irmãos, eu digo a vocês, tome cuidado. Quantos casos já não teve na igreja? Eu lembro uma vez de um caso, lá em Mato Grosso, de uma moça que ela engravidou, ela era solteira e ela engravidou, estava namorando e tal, engravidou de um rapaz solteira. Nessa época, o pastor dessa igreja, ele convida a menina na frente, a menina deveria ter ali uns 19 anos, 20 anos, convida a menina na frente, então ele fala assim, olha, está aqui essa moça, ela fornicou, ela engravidou, então, irmãos, ela vai receber a disciplina dela, ela não vai poder mais cantar com um grupo de jovens, ela é isso, e estraçalhou com a menina, arrebentou com a menina, publicamente, diante da igreja. Isso aconteceu com muitas pessoas. Quantas pessoas saíram da igreja feridas por causa desse tipo de situação? E aí, o detalhe, depois, as jovens, as meninas, as mães, os pais, falam, minha filha, eu não quero que você ande com a fulaninha não presta, eu não quero que você ande lá com aquele irmãozinho lá, porque ele não presta. E aí parecia que a menina ela tinha uma doença mortal, na igreja ninguém chegava perto dela na igreja, todo mundo queria correr dela. Quantas igrejas fizeram isso? Quantas pessoas se afastaram de Jesus por causa de uma situação assim, porque erraram, e na igreja, que era um lugar de conquistar perdão, ela foi crucificada. Quantas vezes nós, quando descobrimos o erro de alguém, de algum familiar, de algum parente, de algum amigo, de algum irmão da igreja, em vez de sermos misericordiosos, levar o perdão a essa pessoa, nós queremos ver a destruição do outro.
nós queremos acabar com a reputação do outro, nós falamos mal do outro 10 anos depois do ocorrido. Meus irmãos, isso é muito triste. Verdades inúteis. É como um caso de um casal que é muito bênção na igreja. Ele é muito bênção na igreja, o casal é uma bênção na igreja. Em algum momento, houve traição nesse relacionamento, houve um caso de adultério nesse relacionamento. O casal foi, se arrependeu, restaurou o casamento, algumas pessoas ali ficou sabendo, na igreja, ficou sabendo do ocorrido, restaurou, passou 15 anos, o casal está vivendo normalmente, nunca mais houve caso de traição, nunca mais houve caso de adultério, a esposa perdoou, o marido se perdoou, voltou aquela comunhão na família, estão vivendo a vida na igreja. Aí do nada, um membro da igreja, numa conversa com uma pessoa que está começando a chegar na igreja agora, fala assim, está vendo aquele casal lá? Está vendo aquele homem, aquela mulher abençoada lá? Sei. Então, uma vez, ele traiu ela. Nossa, aquele irmão tão abençoado já traiu a esposa. Pois é, já traiu. Mas faz muitos anos já. Esse tipo de conversa inútil, ele está contando uma mentira? Não, ele está contando uma verdade. Só que é uma verdade inútil. Não convém mais trazer isso à tona. Para quem vai edificar? Esse tipo de conversa vai edificar quem? A não ser a maldade do nosso coração em querer rebaixar o outro, em nunca perdoar o outro. A família se perdoou, mas eu que nem faço parte da família não consigo perdoar. Então esse tipo de coisa, igreja, nós precisamos ficar atentos, porque em muitos casos, pessoas falham, pessoas são restauradas pelo próprio Deus, recomeçam a sua jornada, mas ainda assim, outros amigos, parentes, familiares, ficam sempre tocando naquela tecla, sempre humilhando, sempre querendo rebaixar, sempre querendo trazer isso à tona. Eu quero alertar você que está ouvindo isso nessa noite, na medida em que você julgar, você será julgado. Na medida em que você for maldoso com o outro, um dia as pessoas serão maldosas com você. Então, aquilo que a Bíblia nos orienta, aquilo que a Bíblia nos ensina, é fato para nós. Seja prudente, use da misericórdia, seja cuidadoso com aquilo que você fala, com os assuntos que você fala. Não tem coisas que não precisam ser faladas mais, tem coisas que precisam ficar para o passado. O texto então continua, eu estou aqui no capítulo 7, eu li o verso 1 e o verso 2, agora eu vou ler o verso 3, porque, Jesus dizendo, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Que é a falsa justiça. A gente fala assim, fulaninho lá, pecador, fulaninho lá erra, só que a nossa vida está um lixo, só que aí a gente descobre que o outro teve um pequeno tropeço, a gente fala lá, não presta, mas Deus sabe que a nossa vida está uma verdadeira vergonha, só que a gente estufa o peito e vai com aquele ar de juiz julgando os outros, e Jesus diz, por que você, em vez de se preocupar em tirar o cisco que está no olho do seu irmão, não se preocupe de tirar a trave que está no seu próprio olho. Verso 4, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado. Deixa eu ver aqui se vai. Aqui já entra num outro assunto já. Mas vamos ficar então até o verso 5. Irmãos, precisamos tomar cuidado, precisamos nos policiar, precisamos ficar atentos com os nossos julgamentos, com a nossa força em querer o mal do outro. Precisamos tomar cuidado para não darmos falso testemunho contra o nosso irmão. O Evangelho
é o evangelho da graça, é o evangelho da misericórdia, é o evangelho do arrependimento. Se há crime, precisa haver punição, mas uma punição justa. Se há um erro acontecendo, esse erro precisa ser julgado de uma maneira justa, coerente. O problema é que em muitos momentos as pessoas têm a tendência de não serem apenas justas, elas querem ser maldosas, elas querem desgraçar definitivamente a vida do outro. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Diante da justiça do homem, as coisas até podem funcionar bem, mas diante da justiça de Deus, nós podemos ter sérios problemas. Para terminar, irmãos, o último texto, quero convidar você a abrir lá na epístola de Tiago, capítulo 3, e versos 7 e 8. Tiago, capítulo 3, versos 7 e 8. O texto diz assim, Tiago dizendo, né? Esse Tiago aqui, caso os irmãos não saibam, é o Tiago, irmão de Jesus. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago, capítulo 3, versos 7 e 8. Irmãos, Tiago está dizendo assim, e aqui eu vou encerrando essa mensagem dessa noite. Tiago está dizendo assim, olha, o homem consegue dominar tantos animais selvagens, tantos animais perigosos, mas tem uma coisa que o homem não consegue dominar, é a sua própria língua. Isso aqui é um autoconhecimento incrível, que eu e você precisamos ter. Nós somos maldosos, a nossa língua é maldosa. Se gostamos de uma pessoa, aí às vezes a gente até exerce misericórdia com essa pessoa, fala, não, fulano é meu amigo, eu conheço ele pisou na bola, mas é um cara gente boa, tal. Mas e quando é uma pessoa que você não gosta muito, e você descobre que ele cometeu um erro? Nós não temos essa mesma misericórdia, nós queremos pisar até o último. Então, Tiago está dizendo uma verdade que ela é absoluta. Nós conseguimos dominar muitas coisas, os animais, e hoje em dia, a tecnologia, conhecemos muitas coisas, mas, meus irmãos, dominar a língua continua sendo um problema de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, e um problema nosso hoje. Dominar a nossa língua é um problema seríssimo, é muito difícil, é muito complicado, porque nós temos essa natureza caída, nós temos essa natureza pecaminosa, e nós sim falamos mal, nós sim somos injustos no nosso julgamento contra os nossos irmãos, e a pessoa nem precisa fazer uma coisa grave, às vezes a pessoa ela só não te cumprimenta, a pessoa ela só não te cumprimentou no final do culto, ela não fez nada para você, ela só não te cumprimentou, você já faz um julgamento mal da pessoa, porque ela não te cumprimentou. Isso, uma coisa simples, se a gente fosse aprofundando e pegando coisas mais sérias, nós vamos percebendo o quanto que a nossa maldade ela é gigante. E qual é a solução para isso? Uma vez que nós não conseguimos dominar nossa língua, como diz o apóstolo Tiago, nós não conseguimos, o apóstolo Tiago, no final do texto aqui que eu li, ele diz assim, a língua é um animal incontrolável, cheio de veneno mortífero, é nossa língua, e nós somos capazes sim de levar a morte para outras pessoas, quando alguém faz uma acusação falsa contra um cidadão, quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não morreram em presídios porque estavam lá, apanharam, foram mortas falsamente,
foram acusadas falsamente. Quantas pessoas não perderam o emprego porque receberam acusações falsas? Quantos ministérios não foram destruídos por causa de acusações falsas? Quantas coisas já não aconteceu por causa de acusações falsas? É a nossa língua, é o que Tiago está dizendo, e por isso, meus irmãos, nessa noite, eu quero dizer para você, você é incapaz de resolver esse problema. Você é incapaz de dominar a sua língua. Isso é a primeira coisa que você precisa entender, e você precisa sair daqui nessa noite com essa consciência. Você não é capaz de dominar a sua língua. Só existe um meio para esse problema ser resolvido, e esse meio é Cristo Jesus. Só Jesus pode trazer para você esse equilíbrio. Só Jesus pode trazer para você essa sabedoria, só Jesus pode trazer para você essa prudência, só Jesus pode trazer para você essa coerência, porque se depender de mim, se depender de você, nós estamos perdidos, nós estamos fadados ao fracasso, porque a nossa língua, ela contém um veneno mortal, a nossa língua é mau, nós não conseguimos dominar. Quando nós menos percebemos, já estamos falando mal de alguém, já estamos denigrindo a imagem de alguém, já estamos crucificando alguém. Essa é a natureza humana. Mas nessa noite, eu gostaria de convidar você, se esse for o caso, de se arrepender. De se arrepender se caso você destruiu a vida de alguém, e talvez você sabe disso. Se caso algum dia na sua vida você levantou uma falsa acusação contra alguém, e você sabe que você destruiu uma família por causa dessa falsa acusação. É um momento de nós nos arrependermos, se caso nós fizemos pessoas perderem um emprego, por causa de uma falsa acusação, por causa de invejinha no trabalho. É momento de nós nos arrependermos, é momento de nós irmos para Jesus e pedir socorro de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Porque isso é o que nós precisamos, da ajuda de Jesus. Então nessa noite, talvez tem familiares que não se conversam mais, por causa de falsa acusação, amizades que foram perdidas, por causa de falsas acusações, falsos testemunhos. Mas nessa noite, meus irmãos, eu quero convidar você a fazer uma oração a Jesus, para que Jesus nos ajude a sermos pessoas melhores. E se por um acaso aqui, uma palavra de consolo para alguns irmãos que talvez esteja passando por isso. Se por um acaso você está sendo acusado de alguma coisa, algo grave, e que você não está vendo meios de sair dessa situação, você não está vendo meios de sair desse problema, eu gostaria de convidar você a levar a sua causa para Jesus. Leve a sua causa em oração a Cristo, Ele pode te socorrer. Os homens podem acreditar nessa mentira, mas Deus viu tudo como realmente aconteceu, e Deus pode te livrar, Deus pode te proteger. Então, se por um acaso você não está dormindo à noite, você está preocupado, inquieto, por causa de uma acusação falsa, eu gostaria de convidar você a orar junto comigo nessa noite, e orar com toda a igreja, para que todos nós possamos ser mais prudentes em nossos julgamentos. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.